Shalom, bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um dia de Provérbios. Hoje, Provérbio capítulo 29. O homem que não aceita repreensão, vamos lá começar logo pelo provérbio, né? Eu sei que vocês estão bem. O homem que não aceita a correção fracassará de repente e sem remédio. Quando os justos governam, o povo se alegra. Quando o injusto governa, o povo reclama. Quem ama a sabedoria alegra seu pai, mas quem frequenta prostitutas, desperdiça os seus bens. Vamos começar aqui no versículo 21. No versículo 1, desculpa. O homem que não aceita a repreensão fracassará de repente e sem remédio. O homem ou a mulher que, apesar de todas as falhas que comete, se mantém firme na sua, com aquelas pessoas de cabeça dura, vamos dizer assim, né? Que não aceita a repreensão, mas fica ali sempre teimoso ou teimosa. Pessoa que sabe que cometeu uma coisa errada, mas muitas vezes para ouvir os outros, para não dar o braço a torcer por causa do que os outros vão dizer, vamos dizer, por exemplo, esse tipo de pessoa, vamos dizer aqui, o homem que não aceita a repreensão fracassará de repente e sem remédio. Não vai ter mais reparação. O que essas pessoas fazem e que não aceitam a repreensão, ela vai fracassar. E a palavra é bem clara. Será uma coisa assim como fosse, poxa, do nada aconteceu. Sim, não vai ter remédio. É o próprio Criador vai dizer assim, dá aquele puxão de orelha, para que a pessoa aprenda, ou em algum momento possa aprender com isso. Quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o injusto governa, o povo reclama. Cara, estamos no período de eleição, né? Esse ano vai ser eleição municipal. E quem é justo? Como é que eu vou saber que a pessoa é justa, né? Tem tanta gente aí se candidatando, tanta pessoa aí. É só ver o passado, o fruto da pessoa. Eu acredito que isso seria o melhor parâmetro. Ver os frutos daquela pessoa que está se candidatando, o fruto daquela pessoa que está buscando o cargo eletivo, né? Quem ama a sabedoria alegra seu pai, mas quem frequenta prostitutas desperdiça seus bens. Quem vive quem ama a sabedoria, quem busca estar sempre no convívio com o Criador na frente da presença do Senhor, né? Quem busca sabedoria, como assim? É a pessoa que estuda muito? Não. Vamos lembrar o que é princípio de sabedoria? O princípio de sabedoria é buscar o Senhor, é temer o Senhor, é temer ao Pai Celestial. Isso alegra ao próprio Criador. Mas quem frequenta prostitutas desperdiça seus bens, desperdiça tudo aquilo que o Criador lhe deu. Frequentar prostituta é tudo aquilo que é mundano, tudo aquilo que nos leva nos afasta do Senhor. O rei que governa conforme o direito mantém estável o país, mas o ávido de impostos o transtorna. Está bem diferente, né? O que acontece hoje no Brasil, né? O ávido de impostos, né? Cara, não tem como falar que isso aqui não é uma palavra atual. Entendeu? Isso aqui foi escrito há milhares de anos atrás, centenas de anos atrás. Entendeu? E como é atual, né? Toda vez se atualiza. E olha o que acontece, continuando. O homem que adula o próximo estende para ele uma rede debaixo dos pés. O babão, né? O que adula, né? Fala só o que ele quer ouvir. Quantas pessoas se aproximam de você quando você está bem financeiramente, quando você esteve bem, quando você está bem dentro das suas finanças, da sua casa, quando você está em um estado legal? Falam só, ou então quando querem ter algum interesse com você. Só falam o que é gostoso aos seus ouvidos, né? E você muitas vezes condena, ou então até você é condenado por falar a verdade. Aí chega aquele babão lá do outro lado, pro seu chefe, e fala o que ele quer ouvir, por exemplo. O chefe é insensato, lógico, mas não é um homem insensato.
ele vai olhar assim, cara, eu sei o que está acontecendo, eu não vou cair nessa. Não vou cair nessa rede traiçoeira. Isso serve para relacionamentos também. De repente você brigou com alguém e a outra pessoa lá que quer tirar proveito disso começa a falar mal de você ou então apenas elogiar aquela pessoa a fim de tomar o seu lugar, vamos dizer assim. O homem que adula o próximo estende para ele uma rede debaixo dos seus pés. O crime do perverso é uma cilada, mas o justo canta de alegria. O crime do perverso é uma cilada, mas o justo canta de alegria. Essa é a questão da confiança em Deus. O justo canta de alegria. Cante de alegria, você que você é justo, uma mulher justa, cante de alegria. Por mais que seja difícil, está difícil a tua situação, eu sei disso, já passei por essa fase e não é legal. Qualquer dificuldade de saúde, às vezes de relacionamento de casa, com família, ou com o companheiro, com o ex-cônjuge e assim por diante, ou no trabalho, essas dificuldades todos nós passaremos. Mas o que tem que fazer? É cantar de alegria, ter confiança no nosso Pai Celestial. O justo atende a causa dos fracos, mas o injusto não se importa com elas. Quando o sábio discute com o tolo, pode ficar zangado ou rir, mas nunca terá descanso. Por que nunca terá descanso? Porque o injusto ele nunca vai aceitar. O injusto não aceita a correção, ele não aceita ser questionado por um sábio. A primeira coisa que ele vai achar que a pessoa que está ali falando com ele, não é sábio. Entendeu? Ele não vai aceitar, porque é uma pessoa injusta. No máximo que o justo vai acontecer, ele vai rir. Entendeu? Ele vai rir daquela situação, né? Ou então vai ficar zangado. Voltando o versículo aqui, eu acabei pulando. O justo atende, não, já li. O justo atende a causa dos fracos, mas o injusto não se importa com ela. É questão da você ter empatia com aqueles que precisam, né? Mas vamos voltar para a sequência correta. O versículo 10. Os assassinos detestam o homem íntegro. Os assassinos detestam o homem íntegro, mas os homens retos, o procuram. Como assim os assassinos odeiam detestam o homem íntegro? Se você anda na retidão, se você é uma pessoa correta, vão se levantar muitas pessoas. Não é assassino porque tirou a vida do outro apenas, chegou lá. Não, é assassino de reputação. Uma pessoa que, um fofoqueiro, por exemplo, é um assassino de reputação. Uma pessoa que assassina a integridade física, moral da outra pessoa, né? Essas pessoas que fazem isso, elas detestam o homem íntegro, o homem correto, porque elas vão fazer de tudo para derrubá-la. Se vamos lá, você está passando por uma situação difícil e estão mentindo sobre você, aí as coisas começam a ficar complicadas sobre a sua vida, e você é uma pessoa reta, uma pessoa íntegra, os malvados vão se levantar contra você e vão continuar se levantando contra você. E essas pessoas que se levantam contra você a todo momento, sai de perto delas. Lá em Jeremias tem uma passagem que diz assim, o Criador fala, para esse tipo de gente a gente não precisa nem orar. A gente não gaste nem interceda por elas. Interceda por elas, né? Pedindo, Senhor, tem misericórdia. Jesus Cristo já veio corromper um pouco com isso. Jesus Cristo fala, orai pelos vossos inimigos, para que eles tenham entendimento e parem de perseguir. Né? Porque essas pessoas se detestam você. O que aconteceu com o próprio Jesus Cristo? Ele foi detestado, porque ele era uma pessoa íntegra e foi detestado. Mas o homem reto procura, as pessoas retas, as pessoas corretas vão lhe procurar, vão seguir, aquela dita que diz, semelhante atrai semelhante. Entendeu? O insensato desafoga todas as suas paixões, mas os sábios as contêm e acalma. Como assim o insensato desafoga todas as suas paixões? Ele tira de dentro de si todas as paixões, seja as paixões mundanas, as paixões de seus vícios,
das suas bebedeiras, através de bebedeira, através da pornografia, as paixões, que todos nós somos, todo ser humano ele é movido por paixões e por vícios. O insensato, vamos dizer aqui, o insensato ele desafoga, ele expõe tudo isso, ele traz à tona tudo isso. Mas o sábio as contém, ou seja, e acalma, ou seja, por mais que ele tenha essas tendências, como todo ser humano tem, não pensa porque a pessoa é sábia que ela não passa por tormento, ela não tem desejos, não, ela tem, mas ela contém e acalma, ela acalma. O insensato ele desafoga. Se o chefe dá atenção às palavras mentirosas, seus ministros se tornarão perversos. Ó, tá vendo? Aí voltando aqui um pouco atrás sobre os assassinos que detestam pessoas, os íntegros. O homem que bajula o outro, que adula o outro, né? Se a pessoa que está escutando isso dá atenção, né? Aquele ambiente que ela vai cair, por isso que ela diz aqui, ela vai cair na sua própria rede e seus ministros se tornarão perversos. Vamos lá, tu está passando por uma situação difícil, estão te caluniando. Mas essa calúnia vai acabar. Fica tranquilo que vai acabar. Fica tranquila que vai acabar. O Criador está vendo. Mas mesmo assim, se aquela pessoa que estão caluniando você para uma outra pessoa, aquela outra pessoa que você gosta e está só ouvindo as coisas que estão falando mal de você, o seu chefe, seu ex-cônjuge e assim por diante, se ela está dando ouvido a isso, vai acontecer isso aqui, ó. Essas pessoas que estão ali falando, esses urubus, se tornarão ministros, se tornarão amiguinhos, né? E se tornarão amigos perversos. E vai fazer essa pessoa, quando elas estão adulando hoje, que estão te afastando dela, essa mesma pessoa que está se afastando de você, ela vai cair. Vai cair. Ela vai sofrer por isso. O pobre e o opressor se encontram, mas é Deus quem dá os olhos para os dois. Olha só, tá vendo como é que são as coisas? Olha só como uma coisa que se encaixa. Quando as pessoas que estão falando mal de você, não xinga, você não precisa querer se vingar, mantém tua calma, mantenha a paz, como diz assim, cante, o justo canta. Vai cantar, cante, como assim canta? Eu vou ficar feito um doido, um bobão? Não, canta ao Senhor, louva e glorifica Ele. Pai, tá doendo, conversa com Ele, ele vai conversar contigo, Ele vai se apresentar para você com doçura. Mas não precisa ir atrás, porque o pobre e o opressor se encontram, mas é o Criador, é Deus quem dá os olhos para os Deus. Foi Deus que deu os olhos a ele, deu tudo para aquela pessoa e para você. Ele julga, ele sabe muito bem o que está acontecendo, ele não está deixando passar nada. Quando o rei faz justiça aos fracos, seu trono se firmará para sempre. Seu trono se firmará para sempre. O trono do Criador está firme por quê? Porque ele é justo. Entendeu? Então ele está vendo, o rei faz justiça aos fracos. Você nesse momento está passando por fraqueza, né? Isso está passando por situação difícil, penúria. O Criador está vendo. Tranquila, fica calma, fica calmo. Vara e repreensão produzem sabedoria, mas o jovem abandonado a si mesmo envergonha sua mãe. Vara e repreensão não é só chegar para a vara de bater na criança, não. É o jovem, não. Vara é ser duro. Um pai que abandona a sua família, por exemplo. Normalmente essas casas se tornam uma mãe que abandona. Normalmente, a maioria. Raras exceções dão certo. As pessoas saem dali e conseguem ter êxito. Raras exceções. Raríssimas exceções. Entendeu? Mas quando ele abandona, não precisa nem sair de casa. Às vezes está em casa, mas abandona intelectualmente, abandona no emocional. Entendeu? Não está próximo. E ele está dizendo aqui, vara e repreensão, seja firme com os seus filhos, que você tem a oportunidade de estar com eles. Produzem sabedoria, mas o jovem abandonado a si mesmo envergonha sua mãe. Quando os injustos governam, os crimes se multiplicam, mas os justos verão a ruína deles. Olha só, isso aqui fala mais uma vez sobre a questão da governança, né? Versículo 2, quando os justos governam, a mesma palavra. O povo se alegra, né? E quando o justo governa, o povo se reclama. Aqui já fala parecido. Quando os injustos governam, os crimes se multiplicam. Mas o justo
mas os justos verão a ruína daqueles. O Criador está mostrando que não, por mais que pareça difícil a tua vida, por mais que você está sendo perseguido, o Criador vai fazer justiça. Aguenta firme, continua de joelho no chão, vai lá, clama ao Pai, se mantém firme. Ele está falando muito aqui sobre o governo, como governar, e ele governa por retidão. Entendeu? Mantenha-se firme. Tá difícil, cara, eu sei, minha amiga, eu sei que tá ruim. Mas mantém firme, confia em Deus. Confia nele, ele é bom juiz. Ele está vendo a tua causa, ele vai te defender. E aquela pessoa que te atacou tanto, eles vão pagar, eles vão cair em ruína. E ele está dizendo aqui, ó. Mas os justos verão, você vai ver a ruína daqueles que foram injustos com você. Corrija seu filho. Aqui ele já fala sobre a questão do familiar. Corrija seu filho, que ele o deixará tranquilo e lhe trará alegria. Não deixa. O que acontece hoje com os pais hoje em dia, né? Não corrigem seus filhos, acha até bonitinho, acha até agradável, parece que estão todos anestesiados. As crianças, tem crianças que batem na cara do pai e da mãe e o pai acha bonito, cara. Que é isso, é ridículo. Entendeu? Corrija seu filho. Ah, meu filho está se envolvendo com pessoas ruins. Corrija seu filho. Corrija, seja pai, seja mãe. Shai, é difícil, sua mãe solo, sua mãe solteira. Meu marido, me divorciei, por qualquer motivo lá, sei lá o que aconteceu na tua vida. Mas eu estou vivendo, estou cuidando da minha família e está sendo difícil. Aí ele disse, corrija seu filho mesmo assim, corrija. Corrija, até com dureza se for necessário. Tira o que ele tem, as coisas que você deu a ele, pode tirar de volta. Até ele vai corrigindo, procura ajuda de quem tem, olha, procura ajuda de quem é exemplo, quem tem bons frutos. Entendeu? Até um familiar seu, que tem bons frutos na educação dos seus filhos. Mas corrige, não deixa na mão dos outros. Não deixa Deus dará, vamos dizer assim, a qualquer um, ao vento, ao léu. Corrija seu filho, corrija seu filho, que ele o deixará tranquilo e lhe trará alegrias. Quando não há profetas, o povo se desagrega, mas quem observa a lei é feliz. Isso aqui é muito interessante, isso aqui eu consigo enxergar como uma questão não apenas o profeta dentro de uma cidade, mas com muitos charlatões, muitas pessoas que são bandidos mesmo, sem vergonha, utilizam isso aqui de se passar por profetas, entendeu? Aí acham que lê a Bíblia e sou um profeta. Não, cara, seja um profeta dentro da sua casa. Um homem que ele se dá o respeito é um profeta dentro da sua casa. Ele profetiza as coisas boas, ele busca a palavra, ele lê a palavra e diz, o Senhor falou comigo aqui, eu vou estruturar minha tenda, a minha casa, minha família. E uma casa que não tem esse profeta, que não tem um bom marido, que não tem um bom pai, ou porque simplesmente esse homem abandonou sua família, ou a mulher, ou ele simplesmente é um omisso dentro de casa, ou por qualquer motivo, essa família foi desestruturada, que não tem um pai ou uma mãe dentro de casa. Vá atrás. Tem sempre essa dificuldade. Quando não há profeta, o povo se desagrega. Por isso do poder e a importância de um homem dentro de casa, de um patriarca dentro de casa. Ele é um profeta, ele é um sacerdote dentro da sua casa. Seja você também. Shane, mas eu sou separada. Então vai se juntar com qualquer um. Seja então você a profetisa da sua casa. Seja você a profetisa, então deixe o próprio Messias ser o profeta da sua casa. Já que não aparece ninguém de bom. Porque buscar sabedoria. Buscar o próprio Pai Celeste. Buscar em Jesus Cristo. Mas quem... Olha só. Quando não há profeta, o povo se desagrega. Mas quem observa a lei é feliz. Observa a lei, já que tu não tem esse profeta dentro de casa. Observa a lei. Observa a palavra do Senhor. Não se junta com qualquer um. Observa a lei. O escravo não se corrige com palavras,
porque ele ouve, mas não obedece. Você já viu alguém falar sem pensar? Pode esperar mais de um insensato do que dele. Lembra que lá em outra passagem diz, você ouviu falar alguém que se diz ser sábio, pode esperar mais que eles, mais de um insensato do que dele? Aqui ele repete quase a mesma coisa, só que aqui ele está falando de alguém que fala sem pensar. As pessoas impulsivas, explosivas. Eu já fui assim. Eu já fui uma pessoa desse tipo. De falar o que vinha vou falar o que veio na telha, né? Oh, você é tão imbecil, cara. Eu fico olhando assim, que babaquice que eu fazia. Falar sem pensar. Você já ouviu alguém falar sem pensar? Pode esperar mais de um insensato do que dele. E eu perdi tanta coisa com isso. Por causa que eu nunca tive uma orientação. Não tive uma orientação assim, cara, segue a sabedoria, entrega isso aqui para você. Não tive. Por mais que meus pais fossem pessoas boas, me educaram bem, mas faltou a sabedoria do alto. Foram pessoas esforçadas, fizeram o que puderam. Eles também não tiveram a mesma oportunidade. Entendeu? Quem mima o escravo, voltando aqui, né? Você já viu falar, já viu alguém falar sem pensar? Pode esperar mais de que o insensato do que dele. Quem mima o escravo, desde criança, acabará criando um preguiçoso. O homem irado provoca brigas, e o homem enfurecido multiplica seus crimes. Ou seja, o autocontrole, né? Um homem enfurecido ele multiplica seus crimes. Então mantenha calma, seja prudente. Como ele diz aqui no versículo 11, né? Não seja um insensato que desafoga suas paixões, mas seja um sábio que contém a calma. Continuando no versículo 23. O orgulho de um homem o rebaixará, mas o humilde conserva a sua própria honra. Tá vendo? O orgulho do homem o rebaixará. O homem orgulhoso, que diz aqui, como diz no versículo anterior, que provoca brigas, que fala sem pensar, né? Porque ele se acha que está no direito, ele será rebaixado, ele será humilhado. Aquelas pessoas que estão te humilhando, que estão falando bobagem, estão te maltratando, elas vão ser rebaixadas. Elas irão ser rebaixadas, elas serão colocadas em um local de... O próprio Criador vai fazer isso. O orgulho de um homem o rebaixará. Aquelas pessoas que estão sendo orgulhosas contigo, que estão te maltratando por orgulho, elas serão rebaixadas. Mas o humilde conserva a sua própria honra. O cúmplice do dragão odeia a si mesmo. Ele ouve a maldição, mas não a denuncia. Ele ouve a maldição, mas não a denuncia. Você quando recebeu, ou então escutar alguém falando alguma maldição para um outro, falando mal, não diga, eu repreendo em nome de Jesus, não. Diga, Senhor, Pai, eu denuncio e renuncio essa maldição que essa pessoa está falando. Porque eu não faço parte disso. Entendeu? Até o que a gente escuta. Se alguém está falando mal do outro na tua presença, e dentro de você começa a orar e diga, Pai, eu denuncio e renuncio, porque o que está sendo dito aqui não é legal. Não é da tua presença, não é o Senhor que quer. Então eu denuncio e renuncio. Porque senão você vai fazer parte desse meio. Né? Você se tornar cúmplice. Olha aqui, a palavra é muito clara. O cúmplice do ladrão odeia a si mesmo. Se você não denuncia, você está sendo cúmplice dessa pessoa malvada. Então denuncie ao Senhor. Quem teme os homens cairá na armadilha, mas quem confia em Deus está em segurança. Tá vendo? Não tenha medo do que está acontecendo com você. Está difícil, dói, o processo é lento, é demorado, é sofredor. Mas não tema as coisas desse mundo, não tema as coisas dos homens. Por mais que esteja difícil, por mais que esteja parecendo a dor está grande, está pesada, mantenha-se firme. Mantenha-se firme e confia, mas quem confia em Deus está seguro e segura, está em segurança. Muitos procuram o favor do chefe, mas a sentença vem de Deus. Não precisa você se confiar nas pessoas que estão ao seu redor.
ou aqueles que você acha que tem poder, tem autoridade, entendeu? Muitos procuram o favor dos chefes, mas a sentença vem de Deus. O injusto é desprezado pelo justo, o homem reto é desprezado pelos injustos. Ou seja, quem é bom é desprezado por quem é ruim, e quem é ruim é desprezado por quem é bom. Em resumo, é isso. E continue assim, e assim terminamos o nosso versículo 29 da palavra de Provérbios. E a palavra que eu acredito que seria mais propícia no dia de hoje é sobre a questão do julgamento, sobre a questão da governança. O Criador, ele governa sobre todas as coisas. Ele não deixa passar nada, então confia nele. Continua, como ele diz aqui, ó, continua sendo, confia em Arro, no versículo 27, ele diz, quem teme aos homens cairá em armadilha, mas quem confia em Deus estará em segurança. Então confia em Deus, que você vai estar em segurança. Está difícil a coisa? Mas se mantém firme em Deus, tá bom? É essa a palavra do dia de hoje. Espero que você tenha uma excelente semana, início de semana, né? Que o Pai Celestial derrame sobre vocês a bênção do Espírito Santo sobre nós. Que Ele traga palavras de alento e esse sofrimento que você está passando tenha um fim. Ele vai ter o fim, mas confie em Deus, tá bom? Confie em Deus que Ele está vendo, Ele é justo, Ele é um justo juiz, e Ele está vendo a tua causa. Shalom, até amanhã, porque Deus quer, eu quero. Capítulo 31 amanhã. Shalom.